Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és. Amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Estamos iniciando agora mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Um programa chega até você, até seu lar, até sua família, até seu trabalho, trazendo a palavra do Senhor ao seu coração, para que você seja uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus. Fique ligado conosco, o Senhor tem grandes bênçãos para a sua vida hoje. E nós vamos iniciar meditando ali em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e nada há verdade em nós. Hoje vamos falar, queridos, como reconhecer os nossos pecados, os nossos erros. Que tem muitas pessoas que agem errado e acham que estão certas. Elas não ouvem quando alguém vai chamar a atenção delas, elas não querem obedecer a palavra de Deus, elas se acham certas em tudo que elas fazem. Então isso está errado. Nós temos que reconhecer nossos pecados, nossos erros, onde nós estamos falhando, para procurar melhorar. Porque se nós não fizermos isso, não há verdade em nós. Nós vamos ser uma pessoa falsa. Nós vamos ser uma pessoa que vai ser uma pessoa de máscara o resto da vida. Então nós temos que ser verdadeiros, transparentes naquilo que nós somos e sentimos. O pecado não somente existe, como devora a alma do ser humano. Então, se você guardar um pecado dentro de você sem confessar, se você achar que você está certo agindo daquela maneira, se você não entender que aquilo é pecado, aquilo vai corroer tua alma, teu espírito, teu coração. Porque você vai ficar ali armazenando aquele pecado o resto da tua vida e alimentando ele. O pecado está relacionado à nossa natureza corrupta e perversa. Então você tem que eliminar isso do seu coração. Você tem que saber que o que você está aí guardando dentro de você, alimentando dentro de você, é um pecado. Tem que ser posto para fora, tem que ser confessado ao Senhor. Se você não confia em alguém para desabafar, para contar o que está acontecendo, dobra o teu joelho, fale para o Senhor. Ele conhece o teu coração. Os ouvidos dele estão abertos para te ouvir. Faça isso e você sentirá um alívio muito grande. Mesmo após a conversão, muitas pessoas continuam a pecar. Sim, porque nós somos falhos, imperfeitos. Mas temos que reconhecer, queridos, aonde estamos pecando, aonde estamos errando, para que haja mudança em nós. Não basta apenas nos converter a Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador, se não houver mudança na nossa vida. Eu mesmo, quando comecei a andar com Jesus, eu pedi a Jesus: Jesus, muda a minha natureza, muda meu eu forte, muda as coisas que eu tenho feito errado. Eu pedia isso para o Senhor. E o Senhor gradativamente foi fazendo isso na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu melhorei assim 80%. Ainda tenho uns 20% para melhorar, mas de grau, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. A estatura de varão perfeito. Até lá, nós estamos aprendendo. A vida é uma escola, queridos. E o Senhor tem nos ensinado a cada dia como nós devemos agir. Deus implanta em nós uma natureza divina para vencermos o pecado em nós. Então é Deus que faz isso conosco, queridos. Quando nós nos convertemos, aceitamos Ele como Salvador, Ele implanta uma natureza divina em nós, que nós não aceitamos mais o pecado. Nós queremos consertar tudo aquilo que está errado em nós, para termos uma vida melhor com Deus. Quando somos conscientes dos nossos pecados, é fundamental para reconhecermos os erros e suas gravidades. Então, quando nós temos o Senhor conosco, o Espírito Santo nos incomoda a reconhecermos aonde nós estamos pecando, para que nós possamos confessar, pôr para fora, se arrepender e ter o perdão de Deus. Isso que é maravilhoso, queridos. Isso que é verdade em nós, quando nós reconhecemos o pecado que está dentro de nós.
Admitir o pecado é ser liberto da morte espiritual. E a identificação do erro e o Espírito Santo em nós nos leva a confessar os pecados. Então, queridos, nós temos que identificar o pecado dentro de nós. Nós temos que ver onde nós estamos errando. E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencer. E vamos ficar cada dia melhores. Vamos ser novas criaturas em Jesus. Não se deixe enganar. Reconheça seus pecados. Confesse-os a Deus hoje mesmo. E Ele dos seus pecados não se lembrará mais. E você será uma nova criatura, queridos. Davi fez isso. Enquanto Davi guardava aquele pecado dentro dele, enquanto Davi achava que aquilo que ele tinha cometido com a esposa do rei Assuero, enquanto ele achava que tudo aquilo era certo, ele não confessava o seu pecado. Mas a hora que ele reconheceu, ele confessou e foi liberto por Deus. E foi um rei abençoado, queridos. Por isso, Jesus hoje te leva a confessar os seus pecados e se arrepender de todo o seu coração, para que você seja completamente salva. Não se deixe enganar, reconheça seus pecados, confesse-os a Deus e Ele os perdoará, porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e dele não se lembrar mais. Tenha certeza disso, queridos. Você poderá viver uma vida transformada a cada dia se você assumir os seus erros, os seus pecados diante de Deus e se arrepender. Pense nisso. E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. No nosso segundo bloco de hoje, de Mulher Virtuosa, no nosso relacionamento familiar, para que você venha ser uma mulher virtuosa para o seu cônjuge, nós vamos meditar ali em Provérbios 19:11, que nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Queridos, se a chama do seu casamento parece ter se apagado e seu entusiasmo pela vida está diminuindo, que você não perca as esperanças, que você confie no Deus maravilhoso que você serve, que pode reacender a chama no seu coração, que pode renovar o amor por seu cônjuge no seu coração. Se você vive se irritando com tudo, você pode estar sofrendo de um acúmulo de ira dentro de você. Então não é normal, queridos, você ficar irado o tempo todo. É porque essa ira está acumulada dentro de você. Você tem uma mágoa, um ressentimento contra seu cônjuge que você não falou para ele ainda. Você está guardando só para você. E isso está fazendo mal para você. Então Deus quer que você coloque para fora todo sentimento de ira que você tiver contra o seu cônjuge. Daí sim você poderá consertar seu casamento. As coisas que parecem ter se apagado, as coisas que parecem ter perdido o entusiasmo entre vocês poderão voltar. Porque você vai se abrir com o seu cônjuge. Você vai falar para ele aquilo que você está sentindo a respeito dele. E ele poderá melhorar, ele poderá até te pedir perdão, ele poderá querer mudar de vida e ser um homem diferente para você. Mas se você estiver guardando essa ira acumulada dentro de você, explodindo por qualquer coisa, brigando por qualquer coisa, isso vai afastar mais seu cônjuge de você. Porque vai chegar um ponto que ele não vai aguentar mais. É uma situação muito difícil. Os conflitos têm que ser resolvidos. A represarmos a ira, em vez de nos livrarmos dela, vai aumentar a nossa pressão. Então a pressão vai aumentar dentro de nós, porque nós vamos estar sufocando essa ira dentro de nós. E isso faz muito mal. Em Provérbios 14:13, Salomão nos diz que as emoções guardadas não desaparecem sozinhas. Ela precisa de ajuda. Então por isso que você tem que pôr para fora tudo que você está sentindo para o seu cônjuge. Para ele saber por que você vive irada, por que você vive nervosa, por que você vive explodindo por qualquer coisa. Ele tem que saber o que está acontecendo, porque às vezes ele não está sabendo. Então você sente com ele, conversa, explica a situação e ele vai entender você. A Bíblia diz: deixa a sua ira antes que o sol se ponha. Então nós não podemos ter nenhuma ira acumulada dentro de nós, porque isso vai causar um mal muito grande para nós e para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Às vezes você ou o seu cônjuge pode ter uma ira acumulada de anos. E isso poderá se tornar uma pessoa irritada para sempre. Então não guarde mais essa ira aí dentro do seu coração. Coloque ela para fora.
Conte para o seu cônjuge, conte para alguém que você tenha confiança, conte para o seu pastor, conte para Deus, mas tira isso do seu coração, que isso vai aumentar cada dia mais e você vai perder o controle, o domínio, não vai ter mais solução. Então pare para pensar o que você deve fazer. O Senhor está dizendo para você. Isso poderá se tornar uma coisa pronta para explodir a qualquer hora. Então, se você tiver essa ira acumulada dentro do teu coração, qualquer momento você está explodindo. Está falando coisas que não devia, está julgando mal, está levantando falso testemunho, está agredindo o seu cônjuge, está acusando ele, criticando ele em todas as coisas. Por quê? Porque você tem um sentimento aí dentro de você que você não está pondo para fora. E esse sentimento deixa você irada a todo instante. Então procure consertar isso na sua vida, no seu relacionamento. E você será bem mais feliz, minha querida. E isso nunca é bom para o casamento e nem para o relacionamento. Então que você esteja aí colocando isso na mão do Senhor, para que haja realmente um conserto, uma mudança nisso tudo. Mas não desanime, não perca a esperança, porque a sabedoria do homem lhe dá paciência. Então você tem que ser paciente para consertar todas as coisas e ignorar as ofensas. Pense nisso. No nosso terceiro e último bloco de hoje, de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração, nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, queridos, sede sóbrios, para que o inimigo não venha lançar setas sobre a sua vida, queridos. Para que você esteja aí firme, forte, firme na palavra do Senhor, para que você possa vencer todos os dardos inflamados do inimigo. Esse texto nos diz para sermos sóbrios, ou seja, ter a mente em Cristo, para termos atitudes positivas na nossa vida. Porque se você ficar aí pensando coisas negativas, você vai só atrair coisas ruins para a sua vida. E isso vai complicar cada vez mais a sua vida com Deus, o seu ministério, o seu trabalho, o seu casamento. Isso pode prejudicar muito você. Então, queridos, haja corretamente. Entra em vigilância e oração. Isso é muito importante. Deus fala: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o leão está rugindo ao seu redor a cada dia. Então nós precisamos estar aos pés do Senhor, vigiando e orando o tempo todo. Tenha a liberdade de estar aos pés do Senhor, clamando por aquilo que você precisa, na área que você precisa. E o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai mudar esta situação. Se caminharmos com Deus, não devemos temer, não devemos dar ouvido aos rugidos do leão, porque o Senhor vem em nossa defesa. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele amedronta e devoram aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não vivem na presença de Deus, mas aqueles que andam com Deus, leão nenhum vai te engolir. Tenha certeza disso, que o Senhor é contigo. Se você estiver aí em comunhão, intimidade com Ele, a cada dia na sua vida, orando e vigiando o tempo todo. Estejam alertas para não cair em tentação. A vigilância só é verdadeira quando estamos atentos às nossas atitudes, pensamentos e palavras. Então, se nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós agimos, pensamos, nós temos que ter certeza que nós estamos lutando contra esses leões. Agora, se nós nos deixarmos levar pelas coisas que acontecem no dia a dia, sem nos defender, sem buscar a ajuda de Deus, nós vamos complicar. Porque nós vamos querer fazer as coisas pela nossa força. Mas não é pela nossa força, é pela força do Espírito Santo de Deus. Por isso devemos orar e vigiar o tempo todo para não cairmos em tentação. E para que os leões não fiquem rugindo ao nosso redor. Pense nisso. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Nós vamos ficando por aqui agora e amanhã voltaremos com as bênçãos e a graça do Senhor. Fique ligado conosco. Virtuosa és, amada escolhida és. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos.